meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. É isso aí, cena noturna, é isso. Friozinho em São Paulo, mas pelo menos está seco. E mais uma boa notícia, na verdade continuamos com a boa notícia do nosso querido CCV. Depois realmente da regulagem, parece ter sido certo. O parafusinho de marcha lenta, agora o carrinho tá liso ainda, ó, 9 minutos no frio, tô indo bem. Enfim, vamos ver. E vamos andando com o bichinho aqui, afinal de contas. Vamos lá. Muito bem, galera, chegamos no final da semana. Final da semana, graças a Deus. Chegou a sexta-feira. E aí, nesse negócio de chegou a sexta-feira, eu acabei não filmando. Teve um dia que eu comecei a filmar, deu errado, depois a GoPro parou, depois eu não vi. Foi uma semana meio corrida. Mas hoje, o histórico de Monza dessa semana começou na segunda-feira com o CCV. Como eu regulei, consegui descobrir, né? Venci a minha ignorância profunda em carburação e agora só tenho uma ignorância média, porque aí eu descobri o parafuso de regulagem da marcha lenta do carburador a álcool do CCV. E aí deu certo, né? Regulei, voltei da praia bem. Segunda-feira coloquei ele no trânsito para rodar, como vocês viram. Na terça-feira acabei não andando de carro, então não tem problema. Na quarta-feira nós rodamos novamente com o CCV. Foi justamente a cena que eu acho que eu perdi, não filmei. Mas também, basicamente ali, foi uma situação de... Deu certo, só que quando chegou num determinado momento ali perto da Avenida Brasil, do nada ele começou a dar uma oscilada na lenta de novo. Aí uma coisa que eu não sei, se alguém souber me explica. Eu falei, cara, já aconteceu isso outro dia lá na praia. Aí o que eu fiz? Começou a oscilar na lenta, não adianta mais, cara. Enquanto você não desligar o motor, o desgraçado não anda. Não anda não, ele anda normal, só que a lenta fica oscilando. Fica meio querendo morrer, quando para, você tira o pé do acelerador bruscamente, tipo numa redução, farol, alguma coisa assim. Então eu fiz diferente, cara. Eu descobri por algum motivo que eu não sei explicar, se você desliga o carro e dá a partida em seguida, acaba o problema. Volta ao normal na hora. Então, estranho. Se fosse alguma sujeira ou alguma coisa em carburação, isso não aconteceria. Pode ser elétrica, alguma coisa? Puta, também não faço ideia, mas o que seria, né? Então também não faz muito sentido. Então não sei explicar, não sei se é porque injeta gasolina, porque aquele carro dá a partida, ele injeta sempre, né? Então, será que injeta gasolina, limpa alguma coisa? Cara, não sei. Não faço ideia. Eu sei que aí dá a partida, aí o que eu fiz? Começou a encher o saco ali na Avenida Brasil, no primeiro farol que deu, eu desliguei, em seguida assim, desliga, liga de novo, dá a partida, pode ir embora, tá tranquilo de novo. E foi embora no trânsito e tal. Quando chegou a noite, antes de ir pra casa, no estacionamento da empresa, ali do prédio, eu falei, cara, deixa eu ligar, e aí ele ficou normal, ele demora, né, aqueles 4, 5 minutos para ele esquentar o motor, daqui a pouco ele começa na marcha. Eu dei uma refinada no parafuso ali, só da mistura não, da marcha lenta, meia volta para cá, meia volta para lá, acho que não mudei na prática nada, mas por algum motivo ficou bem.
voltou bem para casa naquela noite, tranquilo. Ontem, na quinta-feira, eu tinha que ir para um outro local, e aí era um local que ia ficar com o carro exposto no sol, numa empresa que aí junta muita poeira ali. Eu falei, não vou de Monza não. Então aí peguei o nosso querido velho Logan, velho não tanto, né, 80 mil quilômetros não é velho, mas enfim, peguei o Logan, que fazia tempo, cara, mas fazia tempo. Eu fiquei 3 meses sem abastecer aquele carro, porque não andava. Eu só ligo ele tipo dia sim, dia não, fica 15, 20 minutos funcionando. Aí eu falei, deixa eu pôr ele pra rodar 60 quilômetros, né, ida e volta e tal. Rodou bem no trânsito, como se fosse novo mesmo, sem estresse algum. E aí foi isso. Aí, então ontem foi um dia de Logan, fiz rodar um pouquinho, fez funcionar tudo. E aí hoje eu falei, putz, sexta-feira, rodízio do 500EF, pré-viagem para Curitiba amanhã. Nessa próxima agora madrugada, 4 da manhã acordamos de novo, 4h30 saímos de casa. Já vou deixar o Monza pronto, vamos para Curitiba de novo. Então foi isso, semana não foi muito de Monza dessa vez, poucas coisas. Bom, mas uma coisa que eu queria trazer para vocês, detalhe, teve um inscrito aí no canal, desculpa, eu com nome sou péssimo, e as pessoas não colocam os nomes no código do YouTube, geralmente vem uma sigla, aí é que eu não vou decorar mesmo. Enfim, e aí um dos caras, eu tinha comentado no outro vídeo sobre o tal do botão, o misterioso botão dos Monzas automáticos, que muita gente fala que é o overdrive e tal. Eu falei, cara, o meu não tem. Se foi um problema, a GM comigo deu mancada. Mas não é na verdade isso. Aí, o que me parece plausível e faz sentido, e inclusive corrige a informação da editora Alaúde no livro dos Monzas, porque ali eles pegaram um depoimento de gente talvez não, que entende bastante de Monza, mas não tanto, e aí eles colocaram como sendo overdrive, não tem nada a ver. Então, aí o cara esclareceu, olha, o botão que muita gente fala, na verdade é um botão no assoalho que desliga o ar-condicionado para os Monzas, por exemplo, Classic, que tinham ar-condicionado. Além do trio elétrico, direção hidráulica, retrovisores e travas elétricas, tinha também o ar-condicionado, que não é o caso desse meu modelo. Esse aqui é o modelo SLE 88. Na verdade, esse aqui é um SLE 87, modelo 88. Ele tem trio elétrico e automático, mas ele não tem, de fábrica, ar-condicionado. Então o cara falou, o seu não tem porque o seu não tem ar-condicionado. E a função do tal botão é simplesmente, no momento que você precisa, sei lá, apertar até o fundo, você aciona esse botão e obviamente o ar-condicionado desliga e deixa de roubar potência do motor. Teoricamente é isso. Então não tem nenhuma relação com a caixa de mudanças, ou com a caixa de câmbio, ou com o câmbio automático. Não tem nenhuma relação. Então faz sentido. Não sei se é a verdade absoluta, então se alguém quiser que comente, mas me parece uma solução plausível. E aí, inclusive ele ratifica uma informação do Ricardo, monzeiro lá de Curitiba, que teve alguns Monzas e tem também um automático. Ele diga, não, Sérgio, tem sim o botão, inclusive ele tem fio, então ele liga alguma coisa elétrica. Agora faz todo sentido. O dele é um Classic, ter o botão provavelmente significa isso, tem alguma coisa elétrica, porque aquilo é simplesmente o interruptor que desativa ou desliga o compressor do ar-condicionado. Então, por quê? Porque esse modelo de câmbio, eu não vi nenhum até agora que tenha alguma peça. Caraca, o que o cara fez no carro? Eu não vi nenhuma peça que vá, algum solenoide, alguma coisa que vá até o câmbio. O câmbio é 100% hidráulico, não tem nada a ver. A única coisa que se liga a ele assim externo são os cabos, é o cabo de aço, que também fica numa espécie de borboleta do acelerador. Ele regula também a tensão e faz mudar as marchas dentro do câmbio. Ele atua, na verdade, acho que no corpo de válvula, aliviando ou reduzindo a pressão, para que você possa mudar a marcha. Então, no momento que você pisa muito no acelerador, estica aquele cabo, alguma coisa acontece lá dentro do câmbio e ajuda na mudança de marcha, que é uma relação diferente quando você não está pisando quase no acelerador, o cabo de aço quase não é acionado, então o câmbio muda num outro time, num outro momento. Então, não sei. Então, esclarecida a dúvida, muito obrigado. Parece essa sim, essa eu posso acreditar. Nunca acreditei na questão do overdrive, porque, cara, teria que ter outra coisa lá dentro, mas enfim. Outro usuário perguntou para mim, tem um Monza agora até, tem um Monza com 580 km o motor, que óleo uso? 20/50? Puta, para tudo, né? Se ele tem que... Primeira coisa, escreveu certo, 580 km é um motor novo, você rodou nada, né? Então você retificou o motor agora, porque você não deixou ele na gaveta. Então você deve ter retificado. Que óleo eu ponho? O que a sua retífica recomendou, primeira coisa.
E normalmente é um 2040, tá? Nos manuais do Monza aqui, 2040. Não, então, o que você tem que fazer, consulta o manual do carro. Né? Não tem manual, vai no site da GM e pega o manual do Monza. Então, por quê? Porque ou baixa um PDF, se você não quiser ter o físico. Por quê? Porque o 2040 era o óleo desses carros aqui. O 2050 ou 2550 que eu uso no 500F ou no CCV, cara, lembra, meu motor é velho, meu motor tá daqui a pouco sendo retificado, né? O 500F tem 264 mil quilômetros e nunca abriu, então é um motor que uma hora ou outra, daqui a alguns 1000 quilômetros, ele vai dar problema, vai começar a fumar e eu vou simplesmente, sem estresse, parar na retífica, tira o motor, retifica tudo e põe de novo, simples assim, 6, 5 mil reais. E acabou, nunca mais na vida eu vou mexer nesse motor, né? Porque é um motor que a expectativa é gigantesca. No CCV a mesma coisa, é um motor que supostamente, porque eu não tenho tanto histórico daquele carro, deduzo que seja verdadeira, supostamente tem 133 mil quilômetros agora, mas ficou parado, vai saber em quais condições, tanto é que as borrachinhas que vedam aquela parte da válvula para a câmara de combustão já estão meio esquisitas, tanto é que se você para no farol com ele muito quente e dá uma acelerada rápida, ele dá uma fumada, depois ele para, quer dizer, não é um desgaste nas paredes do cilindro ou nos anéis, é simplesmente a borrachinha. Muita gente fala para mim, pô, é simples trocar, cara, eu não vou mexer nisso, primeiro porque é muito pouco que acontece, né? E segundo que no dia a dia ele não come óleo. E eu tenho uma opinião que é o seguinte, eu não gosto de fazer coisa meio assim, meia boca. Tá com problema no motor? Tira o motor, faz o motor, cara. É o que eu fiz nesse aqui. Começou a dar problema, cara, tira o motor, retifica o motor, segue a vida. Aí tá tudo novo, eu tô feliz da vida. Ó, tem uma polícia desesperada aqui. Ah, civil, cara. Pô, legal vir federal. Civil. Enfim. Então é isso. Esses foram os comentários. E eu, pra fechar aqui esse vídeo na Avenida Brasil, eu falaria mais uma coisa. Isso, um livro, cara. Uma das coisas legais é que a gente pode ler. Não importa se digital ou físico. Sabe aquela época da década de 70 e 80 que o mundo comprava a enciclopédia Barça, a enciclopédia britânica? Meu pai, por exemplo, comprou a britânica. A britânica chegou, e a gente é em época escolar, ginásio, cara, a britânica chegou, nunca mais vou esquecer, chegou numa Kombi, lá onde eu morava no prédio, o cara descarregou caixas de papelão de livro, cada uma com 5 volumes, eram tipo 30 volumes assim da britânica, então era mesmo aqui a Barça, só que mais chique. Qual? O acabamento, o conteúdo acho que, até onde eu sei, era o mesmo, só mudava a encadernação. A britânica tinha um ar mais nobre, era marrom, com negócio douradinho, a Barça era vermelhona, então a Barça era mais, entre aspas, popular, se bem que enciclopédia naquela época nunca foi popular, era um negócio caro. E aí você comprava os livros do ano e não sei o que. E meu pai por muitos anos teve o livro do ano da tecnologia, o Atlas não sei do que, porque eles tinham que ter uma forma de ganhar dinheiro, né? Senão você só comprava a enciclopédia e deixava lá. Era um mundo tão louco que ele achava que o conhecimento evoluía muito pouco. Então assim, eu vou fazer uma enciclopédia que supostamente detém todo o conhecimento humano em todas as frentes da ciência, e praticamente a pessoa vai ter aquilo para o resto da vida. Olha que loucura, né? Então, obviamente isso não existe mais. As tentativas ainda de sobrevivência das enciclopédias, quando o mundo começou com o CD-ROM, na década de 90 os computadores começaram a ter as mídias óticas, né? CD-ROM especialmente, os primeiros IBMs Aptivas, processador DX4, nossa, antes do Pentium, depois Pentium 133 que eu comprei, o Infoway, depois Pentium 2, Pentium 3, aí a vida andou, né? E hoje em dia os Core 5 e 7, o raio que o parta. Enfim, mas naquela época eles tentaram ainda sobreviver, a Microsoft lançou a Encarta, que era a enciclopédia deles, então a propaganda era, num único CD, você tem toda, mais completa que a Barça. Fala, caraca, que mundo, esse mundo vai parar onde, cara? São 60 quilos de livro num CD, cara, e com mapa, filminho, e você falava, meu Deus, o mundo acabou, não tem mais o que evoluir. E hoje em dia você tem a Wikipedia, que é a maior, a mais completa e a melhor enciclopédia do planeta. Contributiva, de graça, você cria artigo, um sistema inteligentíssimo de verificação do artigo, porque as pessoas podem, você tem histórico do artigo. Então, se você pegar a Wikipedia, ela tem
bilhões de usuários no mundo, sem cobrar um único centavo, pessoas mantendo aquilo e tudo. Então, é o exemplo colaborativo de conhecimento humano, talvez o mais impressionante do século. Então, tudo você tem lá, e tudo muda o tempo inteiro. Qualquer informação, qualquer artigo, qualquer nova descoberta, o cara vai lá, um cara edita, o outro corrige, o outro retira a edição errada. Cara, então aquilo você tem realmente o exemplo do conhecimento humano. Mas de qualquer forma, voltando à história do meu sogro, ele finalmente fez essa limpeza de livros, e aí chegou também, eu sempre tive muito livro em casa, venho de família que, cara, meus amigos quando em casa olhavam, por exemplo, a sala onde minha mãe deixava, que era um quarto da casa que ela fez de sala de jantar, piano, não sei o que, era uma estante de livro do chão ao teto forrada. Então sempre teve de tudo. Meus pais sempre leram muito, de romance a livros das áreas de formação dele, meu pai químico, minha mãe professora. Então a gente tinha de tudo. Livro é algo que a gente convive. Por mais que eu não tenha gostado de ler na infância, o fato de conviver com gente que lê na família fez com que depois, quando eu for mais velho, eu comecei a ler muito. E por coincidência, na minha casa, quando casei e tudo, fiz o mesmo processo. Sempre tive muito livro em casa, estantes de livro na minha. E aí automaticamente os meus filhos fizeram também o mesmo processo. No primeiro momento, coisa chata, depois todo mundo lê e tal. Isso, leitura é um excelente, né? Se você não lê nada, cara, que pena de você, porque ler é um excelente exercício. Primeiro porque você aprofunda a tua linguagem, você melhora a tua fala, porque você aprende a palavra correta e automaticamente no momento que você vai dizer a palavra, você pensa naquilo que você leu e deixa de falar errado. E no Brasil, por exemplo, eu trabalho em empresas geralmente grandes, sempre trabalhei em empresas diversas, mas sempre grandes, e eu sempre fiz muita entrevista de emprego, né? Como fase final, no final gestor da área, né? Então, como na carreira eu sou gestor há mais de 20 anos, então eu sempre participei das entrevistas de candidatos. E é impressionante, dependendo do nível de cargo do candidato que você está contratando, é impressionante o desnível cultural brasileiro. Então, muitas vezes você tem vaga na empresa, salário bom, benefício legal, e você não consegue preencher. Por quê? Porque não tem gente qualificada. O cara entra numa entrevista que ele não consegue falar A e B. Então, quer dizer, é ruim isso, porque tem pessoas que têm um extremo, todo mundo na minha cabeça sempre tem potencial, não existe burro no mundo, existe ignorante, mas isso você vence. Ignorância é só estudar e ela acaba, né, naquele tema que você está estudando. Então a leitura é fundamental. E aqui terminamos com Turbo Premium na querida Rua Estados Unidos. Vou ouvir minha musiquinha e amanhã Kid Vinil BR-116. Por quê? Porque nós vamos para Curitiba. Decisão: automático ou 500EF? O que vocês acham? Coloque seus comentários, não vai adiantar nada porque eu não vou ver, eu já vou de amanhã do mesmo jeito. Mas de qualquer forma eu tô brincando. O CCV, cara, já fui na última, né? Deixa ele quietinho um pouquinho. Já rodei na cidade, foi pra praia outro dia. O 500EF era uma boa. Curitiba, suspensão nova. Pode ser. Ao mesmo tempo, esse aqui, coitadinho, última viagem dele. Férias lá em julho, né? Já estamos quase aqui na eleição. Então, cara, talvez esse aqui seja uma boa ideia. Só que quando eu falei pra Simone, ela já fez aqui uma cara: não. Mulher é sempre um negócio muito complicado. Elas podem falar algumas coisas que machucam o seu coração. Por exemplo, essa: não, cara, é o automático, cara, a gente gosta desse carro. Não, por quê? Ele é muito lento. Mas você vai dormindo? Que diferença faz? E o muito lento, já falei, é relativo. São 10 km por hora, 40 minutos de estrada para quem tem prazer de andar de Monza. Não é nenhum sacrifício, né? E coloca o carrinho para rodar, faz a gasolina, 30, 40 litros jorrarem pelo carburador, gasolina boa, aditivada, vai limpar o carburador, não é uma boa? Automático seria uma boa, pegar um friozinho curitibano, sem estresse de esquentar carro, sai andando, não precisa trocar marcha, enfim. Então, propenso ao automático, mas com opção 500EF. Esse é o nosso pensamento. CCV praticamente descartado, a não ser que eu tenha uma reviravolta mediúnica hoje à noite, ou até lá. Decidiremos. Falou! E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir.
bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.